Mas é simplesmente impressionante a quantidade e variedade de projetos que foram desenvolvidos pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Os alemães conseguiram construir uma estrutura tecnológica extremamente interessante. E eu vou passar, obviamente, mais pela tecnologia militar. Vou citar muitas coisas para chegar mais no fim ali, onde a gente vai falar sobre essa questão mais, digamos assim, misteriosa. Ele é baseado num fuzil alemão, tá? Que é aquele de cima, que é o Sturmgewehr 44. Entram os projetos alemães de tiro em curva. Então tu consegue enxergar o que está na esquina e atirar. Claro que a precisão é um tanto quanto duvidosa. A quantidade de projetos que os alemães fizeram que derivam em projetos atuais é uma coisa simplesmente absurda, extraordinária. E como eu disse, nós estamos fazendo uma viagem aqui como se fosse uma viagem dentro de um museu vendo peças estranhas, e eu quero falar sobre elas para vocês. Era uma luneta grande, né, com um sistema de captação de luz que trabalhava em infravermelho. Três coisas pesaram nesse processo para os alemães, né? Primeiro, era difícil de fabricar, segundo, era muito pesado, e terceiro, as baterias não duravam muito tempo. É uma vantagem em combate simplesmente inacreditável. Só que, de novo, quantidades muito pequenas em relação ao que os aliados tinham. Então, o combate, por mais eficiente e mais brilhante que fosse na concepção da ideia, ele era incapaz de se opor em quantidade ao inimigo. Era treinar cachorros, colocar minas, né, bombas nas costas desses cachorros, e lançar esses animais contra os tanques inimigos. Então eles eram treinados para correr debaixo do tanque, e esse é um drone chamado Goliath, e ele era então carregado com explosivos. Depois da guerra, a Força Aérea Americana até carregou esses veículos para tentar usar como trator para puxar os aviões, né, nas bases, mas não deu muito certo porque eles não tinham força para isso, eles não eram na verdade tratores, né? E se dizia, os americanos e os ingleses diziam que Hitler foi muito eficiente para proteger a fortaleza Europa, só tinha esquecido de colocar um teto. Essas armas eram chamadas de Wunderwaffe. É o teu vetor. Não adianta tu ter uma arma fantástica, fabulosa, fora de série, se tu não tem como fazer essa arma chegar em cima do inimigo. Embora ela fosse veloz, ainda era capaz de ser interceptada. Tá? E que cientistas nazistas? Principalmente o cara que colocou os americanos na Lua, Wernher von Braun. A 4V2 é o primeiro objeto humano a chegar no espaço. Carregava 1 tonelada de explosivo e quando caíam, não dava tempo para nada. Era impossível interceptar, mas o alvo principal era Londres. Teve inclusive um projeto específico inglês chamado Projeto Backfire, cujo objetivo era exatamente carregar essas informações da tecnologia alemã de mísseis para a Inglaterra. Mas a primeira vez que um helicóptero vai voar de fato, controlável, vai ser numa demonstração feita em 1937 em Berlim, que é basicamente o mesmo projeto. Claro, tu tem melhorias tecnológicas, né, porque é outra época, mas o princípio, a ideia é a mesma. A gente tem alguns problemas que vão se desenvolver durante a guerra, que é a falta de matéria-prima, e isso implica algumas modificações extraordinárias em alguns projetos, na fabricação de alguns projetos. Fazia-se necessário encontrar outros materiais capazes de ser utilizados em emergência para produzir equipamento bélico. Então esse é um avião de madeira feito com cola. Era um avião extremamente perigoso. Esse avião, que chama-se Messerschmitt 163, ele tinha uma característica. O motor usava como combustível 2 líquidos, chamados Seestoff e T-Stoff. Então o que eles faziam era com que esses 2 líquidos se encontrassem de forma controlada, para que tu tivesse um motor a jato, um foguete atrás funcionando, e não uma explosão catastrófica, que eventualmente acontecia. Tu precisava colocar pilotos no ar o mais rápido possível para impedir que a Alemanha virasse pó com tanto bombardeiro atirando bomba dia e noite sobre as cidades alemãs. E esse projeto não só serviu como base, como ele foi copiado integralmente pelos americanos. Esse avião chamava Schwalbe, né? Schwalbe é andorinha em alemão. E foi o primeiro caça a jato, o primeiro avião de combate a jato operacional do mundo. Construíram fábricas imensas subterrâneas e começaram a produzir. Claro que ele usou inclusive mão de obra escrava nessas fábricas, não só para fazer as fábricas, mas também para produzir esses aviões. Eles geraram projetos extraordinários no pós-guerra. Tá, mas em relação à bomba atômica alemã, na verdade as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki não eram para Hiroshima e Nagasaki. Eles levaram a sério certos aspectos do desenvolvimento da bomba nuclear alemã, tanto que eles conquistaram a Noruega. Que quando eles resolveram construir a bomba atômica alemã, eles precisavam, como eu disse, de cientistas. Além de tirar muitos para combater, todos os cientistas judeus que tinham bom senso foram embora da Alemanha. Einstein era alemão, e a estupidez da política racista, nesse caso,
se mostrou inimiga do Estado. Então a intenção era chegar em Berlim o quanto antes para pegar esses projetos antes dos americanos. Porque os alemães tinham muito medo dos russos. Tanto que quando os russos começaram a avançar, eles começaram a vir para o Ocidente. Os alemães começaram a fugir para o Ocidente. Sim, então os alemães estavam desenvolvendo uma bomba, eles tinham o projeto de um reator, e isso acabou indo para a mão dos aliados. Como eu disse para vocês, em 99% dos casos, isso aí tem uma explicação. Mas sempre fica 1% ali que tu não sabe o que é. E que não se comporta nem como meteorito, nem como um balão, nem como um pássaro, nem como outro avião. Quer dizer, tem alguma coisa muito estranha que acontece aí no meio. Muita coisa foi pesquisada sobre isso e muita coisa foi dita, mas ninguém tem ideia do que era isso. Muitos disseram que era uma arma psicológica, que os alemães tivessem desenvolvido algum tipo de drone aéreo que voavam próximos aos aviões aliados, fazia com que eles errassem os alvos. Porque ou é uma coisa que a gente desconhece, ou é algo que a gente domina e que simplesmente está sendo guardado a sete chaves para usar na guerra e não se usa na tecnologia civil para melhorar o mundo. Mais de 1000 relatos, tá? Finlândia, Suécia, Índia e Marrocos. Mas na Suécia, sobre a Suécia, mais de 1000 foram relatados. Os Haunebu, que são os chamados discos voadores alemães, no final dos anos 40, houve um projeto americano chamado Projeto Sign. Esse projeto Sign foi feito para estudar esses objetos que a gente acabou de ver ali, que não se tem ideia do que eram essas bolas de luz. Considerou seriamente que os OVNIs que estavam sendo avistados no mundo inteiro poderiam ser projetos alemães produzidos secretamente pela Rússia depois da guerra como armas secretas. Né? Lembra que eu sempre digo, ausência de evidência não é evidência de ausência. Em outras palavras, esse Xeron 525 seria capaz de provocar alguma ação física antigravidade. Eu acho que qualquer possibilidade tem que ser investigada. Tá? Nada é impossível. Claro que quando é demais e tu não tem prova, tu simplesmente considera como uma hipótese que eventualmente pode ser válida. Mas tem que procurar, tem que tentar entender. É um projeto da Avro, que é um projeto americano e canadense. E foi muito interessante esse projeto. Um instrumento, um objeto de testes para um dispositivo antigravidade e que ele seria, na verdade, uma espécie de núcleo, uma espécie de motor para os projetos Haunebu. São muitas incertezas. São muitas informações contraditórias sobre as coisas mais extraordinárias que se tem dentro da história militar e tecnológica alemã. E quando tu sabe que tu tens elementos como os da SS relacionados a Ahnenerbe, né? Essas instituições voltadas para o ocultismo, para o místico, não é de duvidar que eles realmente chegaram ao ponto de desenvolver algo que está além da nossa compreensão até hoje. Porque lembrem, tem coisas que têm 2000 anos que nós ainda não sabemos como funcionam.